Devaldo, bom dia, que bom que você está aqui, que bom que você hoje vai falar, pode, a gente pode ter a sua voz para denunciar o que está acontecendo, porque pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, essa perseguição começa em março de 2019, quando você vai visitar o presidente Lula. Eu estava lá, acompanhei, fui testemunha, estava no mesmo dia que você. Vários juízes federais foram visitar o presidente Lula, em solidariedade ao holofer que era feito contra ele. Você sempre foi crítico da Operação Lava Jato. Naquele dia você era escolhido uma pessoa, um dos juízes para entrar, você entrou. Eu sou testemunha também de que você salvou as pessoas que estavam naquele acampamento de uma tragédia, ao se contrapor ao tenente Nascimento da Polícia Militar do Paraná, que disse que ia invadir o terreno onde estavam as pessoas que davam boa noite ao presidente Lula, caso dessem boa noite, e você disse a ele: eu vou dar boa noite, você vai me prender, você é um juiz federal, e acho que graças a você aquelas pessoas foram salvas naquele dia. Ia haver um massacre ali, com balas de borracha, cães, havia crianças, mulheres no acampamento. Mas eu sei que depois disso houve ações na corregedoria, agora ação no CNJ. Na corregedoria você foi absolvido, a gente fez uma campanha aqui, falamos sobre o assunto, mas no CNJ parece que não. O CNJ te deu uma punição de 180 dias de suspensão. Queria que você explicasse essa suspensão, explicasse para o nosso público por que isso é uma perseguição. Qual é a base jurídica que eles alegam ter e que não tem, e que por causa disso você é perseguido. Bom dia. Bom dia, Felipe. O que aconteceu foi o seguinte: eu, quando fui visitar o presidente Lula na prisão, junto com os meus amigos e colegas também, juízes da Associação de Juízes pela Democracia, eu tinha 12 anos de magistratura e já tinha sido procurador do Estado de São Paulo. E nesses 12 anos de magistratura, eu nunca tinha respondido a nenhum procedimento disciplinar nem sindicância. 60 dias depois da visita que eu fiz ao presidente Lula, eu recebi uma notificação da Corregedoria do TRF3 para responder a uma representação feita por 8 procuradores regionais da República, ou seja, que não trabalham, nunca trabalharam comigo em Itapeva, pessoas que eu sequer conheço, nunca ouvi, bom, alguns já ouvi falar pela imprensa, mas não conheço pessoalmente. Esses procuradores fizeram uma representação de 59 páginas, juntamente com o procurador de Itapeva, que, embora tenha funcionado como testemunha, admitiu que pelo menos tenha trabalhado como editor dessa peça que foi apresentada perante a Corregedoria. Nessa petição que eles fizeram de representação disciplinar, eles juntaram ali, na verdade não juntaram, eles alegaram que eu teria proferido decisões teratológicas, que em direito a gente usa essa expressão para dizer absurdo, né? Sinônimo de absurdo, monstruoso, uma coisa sem sentido. E tratava de 159 decisões que eu tinha proferido ao longo da minha carreira, coisa que eu nem me lembrava mais, da época que era substituto ainda, eu sou titular há 10 anos. Então, e nessa representação, a Corregedoria processou, tem um procedimento para abertura um protocolo para abertura de processo disciplinar e uma sessão no órgão especial para essa finalidade. Nessa sessão, houve bastante debates do TRF3, dos desembargadores que compunham o órgão especial naquela época, e alguns deles, muitos deles, aliás, diziam que era temerário abrir um procedimento desse porque se tratava de decisões jurisdicionais. Jurisdicional é aquilo que decide um processo, que decide uma causa, um conflito de interesses, ou seja, a atividade fim do juiz. E não havia nenhuma alegação, havia uma alegação muito superficial de que eu favorecia réus, agora não dizia qual os réus. Na verdade, o favorecimento que eles diziam era um favorecimento abstrato, porque eu decidia contra a tese do Ministério Público em favor de vários réus que eu nunca conheci na vida, então eles diziam que havia ali um favorecimento. Mas isso foi descartado porque não tinha nenhum fato que comprovasse essa alegação, que era apenas enunciativa. E foram feitos vários debates ali, alertas. O decano da corte, na época, ele alertou os pares do perigo que seria abrir um procedimento desse, que as minhas decisões não eram teratológicas, eram apenas decisões que decorriam de divergências da interpretação da lei.
Mas mesmo assim foi aberto o procedimento. O procedimento foi aberto e, ao final, essa alegação, no TRF3, essa alegação de que eu teria proferido decisões teratológicas ou absurdas, ela foi rejeitada pelo órgão especial do TRF3. Na rejeição, inclusive, no voto da desembargadora relatora do processo, ela cita uma passagem do depoimento desse procurador de Itapeva, que funcionou como testemunha. Ele dizia assim no depoimento dele: olha, eu trabalho aqui há bastante tempo e o doutor Edevaldo sempre nega, algo mais ou menos assim, as coisas que eu peço. No entanto, agora chegou uma juíza substituta e eu não tenho problema nenhum com ela. Tudo que eu peço, ela dá. Primeiro que a informação não era verdadeira, porque a juíza, ela exerce jurisdição, eu vi depois decisões dela, indeferindo pedidos dele também. Mas essa fala do procurador deixou muito clara a intenção deles, que era a de submeter o judiciário ao Ministério Público. E isso foi frisado pela relatora no voto dela no órgão especial. Por isso, essa parte foi rejeitada por unanimidade pelo TRF3, num voto cuja leitura demorou aproximadamente 5 horas naquela corte. Foi extremamente cansativo. Então, para vocês terem ideia do que se diz nessa representação feita por esses procuradores, ao final da peça, depois que eles elencam lá os processos, eles pedem o seguinte: que se faça controle concentrado das minhas decisões pela via correcional, porque o sistema processual vigente não dá conta de me corrigir. Ou seja, eles não queriam se recorrer das minhas decisões, eles queriam que a corregedoria dissesse o que eu tenho que decidir. Então, se é para a corregedoria dizer o que o juiz vai decidir, não precisa de juiz. Já está tudo pré-estabelecido. Se é para acolher todos os pedidos do Ministério Público, também não precisa de juiz. Né? Então, isso foi rejeitado pelo órgão especial do tribunal. Houve, então, eles não recorreram, o Ministério Público não recorreu. Eu não sei se foi porque eles acharam que iam criar tamanha rejeição, o tribunal, por unanimidade, rejeitou o pedido, e talvez por não criar ali um atrito, né, houve manifestações dos embargadores também incisivas, no sentido de que aquilo era inadmissível. Eu suponho que eles deixaram de recorrer, de pedir revisão no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, a ministra corregedora, na época do Conselho Nacional de Justiça, resolveu de ofício, ou seja, por vontade própria, na condição de corregedora, de determinar a revisão dessa decisão do TRF3, ou seja, de me processar por causa das decisões que eu proferi. Ao fazer isso, esse processo foi naturalmente sorteado uma relatora, e a relatora, na sessão plenária do CNJ, no dia 20 de fevereiro, ela disse no plenário que as minhas decisões eram teratológicas. E ali ela citou alguns exemplos de decisões que, na visão dela, eram da eminente relatora, seriam monstruosas ou absurdas, né? Basicamente, as acusações que tem nessa representação, elas dizem respeito a 3 tipos de decisão que eu profiro. 3 grupos, vamos dizer. Desses 159 processos, boa parte vai estar num grupo, outra no outro, e tem alguns que são casos bem particulares. Uma das questões que a eminente relatora citou durante a sessão de julgamento seria a de relaxar prisão por falta de fundada suspeita na busca pessoal realizada pela polícia. O artigo 240 do Código de Processo Penal, ele diz que a polícia só pode fazer busca pessoal se ela tiver fundada suspeita de que a pessoa tenha arma, de que ela tenha prova de crime, instrumento de crime, produto de crime. Ou seja, a busca pessoal não pode ser baseada em preconceito ou em razões subjetivas. Então, há muitos anos, ou alguns anos, eu decido nesse sentido. Toda vez que a polícia faz uma busca, e essa busca não tem uma fundada suspeita que eu possa aferir se ela é objetiva ou não, e se ela legitima aquela conduta da polícia, ainda que ela ache algum crime, ainda que ela ache a prova de algum crime, ou seja, que a pessoa esteja praticando algum crime, essa prova é nula. Então, eu declaro a nulidade da prova
E se a pessoa tiver sido presa em flagrante, eu mando soltar a pessoa. Pois bem, essa decisão minha era minoritária. Poucos juízes do Brasil decidiam desse modo. Inclusive, até a Polícia Militar já tinha me representado por causa dessa decisão, e o tribunal já tinha, preliminarmente, nem abriu processo nem nada, preliminarmente já tinha arquivado reclamações dessa natureza. Entretanto, essa reclamação volta depois que eu visitei o presidente Lula, feita, e aí já num dossiê, porque essa 59 pega uma decisão, já não é mais uma representação, é um dossiê. E aí volta de novo isso. Agora, essa decisão era baseada na lei. A minha interpretação do direito. Como magistrado, eu tenho que interpretar a lei. Não tem nada de absurdo na decisão. Está no texto legal isso daí. Inclusive, um dos desembargadores, o decano do nosso tribunal, na sessão de abertura, ele levantou essa questão. Ele falou, olha, eu estou 40 anos nisso. Eu nunca tinha prestado atenção nisso que esse juiz está falando. Eu acho que vocês deveriam ler, pelo menos, o que ele está falando, porque não tem nada de absurdo nisso aqui. Está escrito na lei. Agora, só te interrompendo, a quem você atribui essa perseguição? Porque está bem claro, acho que você começou a explicar com bastante destreza o que aconteceu. O quê? Há uma tendência lavajatista dentro dessas cortes? São juízes lavajatistas? Eles têm uma tendência à direita? E por você ter visitado o Lula, eles fazem essa perseguição? Quem são essas pessoas? Eu sei que você não pode citar nomes, mas me dá o perfil dessas pessoas que estão te perseguindo. Olha, Pena, eu prefiro dizer abstratamente que se trata de uma perseguição de cunho ideológico. Até isso foi reconhecido também num dos vossos desembargadores, que naturalmente, que eles dizem lá que eu tenho preconceito com a polícia, que os procuradores, eles se queixam de eu ter visitado o presidente Lula nessa representação, eles falam que eu tinha falado alguma coisa sobre a conduta do ex-juiz Sérgio Moro. Então, eles se vê naturalmente que eles estão naturalmente ofendidos por causa de posicionamento ideológico deles, né? E aí, eles trazem isso para o campo das minhas decisões, porque no campo disciplinar eles não tinham nada para falar contra mim. Eu sou um juiz que trabalha, eu chego cedo, eu não tenho nem escândalo, nunca fui envolvido em nenhum ato de corrupção, de nada que pudesse incidir no campo disciplinar. A única coisa que eles poderiam era trazer essas coisas. Então, eu acho que essas pessoas, porque o país vive um momento de ódio, de intolerância, e as pessoas não queriam, né, lidar com a divergência.